Então, tá dando para entender até agora, né? Tá dando para entender? Então diz, tá dando para entender. Até aqui tá tudo certo. Então, galera, o que a gente deve fazer? Verificar se na minha VPH-PWR está com curto-circuito. Mas aí eu tenho que saber de esquema elétrico. Eu tenho que saber de esquema elétrico, porque se eu não souber de esquema elétrico, eu não vou conseguir resolver esse problema. Vamos lá. Toda saída de FPMIC, pessoal, vai ter um indutor grandão do lado do IFPMI. Agora eu fiquei olhando para a desgraçada aqui. Vamos lá. Todo IFPMIC vai ter um indutor. Isso eu vou mostrar aqui para vocês também na borne, certo? Porque aí vocês vão compreender. Vocês, pelo menos, quem não entende de esquema elétrico, tem que entender de mapeamento, certo? Você tem que entender um pouquinho de como é que funciona a eletrônica, né? Porque não dá para resolver um problema também se não sabe o que é um IFPMIC, o que é um Power Manager, o que é uma CPU, o que é uma memória, né? Então, assim, pelo menos tem que saber disso, né? Pelo menos tem que saber do básico, certo? O que eu estou falando aqui, a proposta desse vídeo é ensinar você a analisar certas coisas, né? Você que já tem uma noção, só que você tem dificuldade de fazer leitura. Só que esse vídeo também não é para desestimular você a não querer aprender esquema elétrico, de forma nenhuma, certo? Porque eu sou um dos que prega, né, sempre a leitura de esquema elétrico e conhecimento em eletrônica. Quem me conhece aqui no canal, quem é mais antigo aqui, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre bato nessa tecla. Galera, comecem fazendo, botando o negócio para funcionar, certo? Ganhando o seu dinheiro, mas nunca fique paralisado no tempo. Tem que evoluir, tem que aprender as coisas, né? Não adianta também ficar só dependendo de receitas, né, e de análise simples. Tem que ter, né, conhecimento também em eletrônica e também um pouco aí, né, na verdade o esquema elétrico já está dentro do conhecimento da eletrônica, certo? Então, quando eu digo eletrônica, eu estou colocando componentes, esquema elétrico e tudo que se envolve ali, com ferramentas. Né? Quando você está medindo com o seu multímetro, você está utilizando a eletrônica, o conhecimento eletrônico. Se você sabe medir um capacitor, se você estiver medindo uma tensão, isso é eletrônica. Certo, pessoal? Tem gente que fica muito... Eita, meu Deus do céu, eu preciso aprender de eletrônica? Como assim? Ai, eletrônica é muito difícil. Não, às vezes você faz tanta eletrônica na sua bancada aí, você acha que você não está fazendo, não está usando eletrônica. A partir do momento que você está medindo o indutor, utilizando a sua escala de continuidade para medir, verificar se tem curto ou alguma coisa, você está utilizando, né, a teoria da eletrônica. Certo? Claro aí? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa é isso, né, galera? Vamos focar muito em falhas primárias, não, porque eu sei que tem muita gente querendo saber sobre falhas secundárias. Mas aqui é o seguinte: se eu tenho aqui um determinado consumo baixo, botei na fonte e apresentou um consumo baixo. Esse consumo baixo está apresentando na VBAT, certo? Mas não quer dizer que esse consumo de 45 mA esteja associado a VPH-PWR. Porque eu posso ter um curto-circuito aqui na VPH-PWR, né? E ficar achando que é uma fuga. Ok? Então, o que acontece muitas vezes? Os iniciantes acabam errando muito nisso, não só nesse bloco do IFPMIC, mas como outros blocos também. Certo? Como é que fazem? Pega um aparelho que está com a fuga de corrente, aí suspeita do IF. Aí vem cá, tira o IFPMIC. Certo? Tira o IFPMIC, aí alimenta novamente a placa pela VBAT. Aí a fuga vai embora. Certo? Por que a fuga foi embora? Porque as linhas aqui, ó, não estão mais juntas. Como eu falei para você anteriormente, quem está chegando agora é só voltar depois do vídeo ou assistir depois, né, a explicação. Tirando o IFPMIC, você vai separar a VPH-PWR da VBAT. Certo? Então, quando você botar aqui a sua fonte ligada à VBAT, né, no conector da bateria, a tensão vai chegar até aqui e não vai passar para o outro lado, porque não tem o IFPMIC aqui para fazer a ponte. Ok? Então, por isso que tem muita gente que tira um circuito, tira uma bobina, tira um negócio,
o curto vai embora. Quando bota novamente, o curto volta ou a fuga volta, certo? Então, porque está fazendo a análise, né, utilizando ali as medições de forma errada, ok? Então, se eu desconfio aqui, se eu pego aqui, eu tenho 45 mA, opa, 45 mA, eu posso ter aqui, ó, um curto-circuito na VP-HPWR, certo? Que está sendo controlado aqui, ó, pelo meu OCP, né, pelo IFPMIC. O OCP é apenas um bloco do IFPMIC, né? E aí está apresentando esse consumo de 45 mA na VBAT. Certo, pessoal? Então, por isso que eu tenho que injetar uma tensão aqui, ó, na VPH-PWR. Aí, como é que eu posso fazer isso sem esquema elétrico? Tem a borne. Quem tem a borne, por exemplo, tem os mapeamentos, certo? Agora, vamos supor, você não tem a borne. Então, vamos lá. Se você não tem a borne, você vai pelo menos identificar o CI de carga, né? Pelo menos identificar o CI de carga e você pode pegar a referência do componente e observar, escrever essa referência no Google e você encontrar se o componente é um CI de carga, se o componente é um transceiver, né, se é um codec de áudio, se é um amplificador de áudio. Você, com a referência do componente que fica em cima, né, do componente, você colocando no Google, você vai achar aí a referência do componente, ok? Então, toda saída de FPMIC vai ter um indutor grande, um indutorzinho, né? Quem não conhece o indutor, pessoal, o indutor, ele é a bobina, né? Conhecido aí como bobina. Beleza? Então, de forma mais técnica, a gente chama indutor, certo? Como os capacitores, a gente chama condensadores, né? Mas, de uma forma popular, a gente chama aí de bobina, certo? Então, a bobina, nesse caso aqui, ela tem um papel muito grande nesse setor de carregamento, certo? Ah, por que eu tenho uma bobina logo na saída do IF? Porque todos os aparelhos que têm IFPMIC têm uma bobina, um indutor grande na saída do IFPMIC. Porque no momento que você pluga o cabo USB, o IFPMIC vai chavear esse indutor para gerar uma corrente estabilizada, né? Uma corrente com mais força, para alimentar o circuito enquanto a bateria está sendo carregada. Né? E tem outros processos dentro do próprio IFPMIC, a própria malha VMID, né? Que é uma malha que controla aí toda a parte digamos aí, de níveis, né? De tensão e corrente elétrica. A gente tem a própria malha de boot, certo? Que é uma malha que gera uma potência maior para o circuito integrado. Então, tem outras coisas também que eu não vou entrar no contexto aqui, porque senão a gente vai sair, né, desse contexto aqui, certo? Então, vamos seguindo, né? Para quem quer aprender sobre essas outras coisas, tem aí o nosso treinamento, caso vocês queiram estar adquirindo. Né? E lembrando que o treinamento ele está chegando ao fim do período promocional, certo? Então, até domingo, o valor está de R$ 247 o nosso treinamento completo, um valor acessível para todo mundo. Né? Então, não perde tempo, quer aprender realmente a analisar placas, a ser uma referência, né? E conseguir ganhar mais, lucrar mais aí na tua assistência técnica e melhorar a tua qualidade de vida, clica aqui no botãozinho, né? Clica aqui no link da descrição desse vídeo ou no comentário que está fixado aqui, ó. Fixado no chat, beleza? Aí você faz aí a aquisição do treinamento, ok?